Então, Romani, praticar hipnose é pecado ou não? Participar de imersões que envolvam hipnose é ou não pecado dentro do cristianismo? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos conversar mais sobre hipnose, pecado, entender o que de fato é hipnose, entender dentro do cristianismo a visão sobre o que é hipnose de forma totalmente clara, entender o que a psicologia diz sobre a hipnose, o que a neurociência diz sobre hipnose e o que o cristianismo, a Bíblia, fala sobre esse assunto. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse assunto, já compartilhe esse vídeo para a gente começar esse bate-papo aqui. Eu quero convidar você, depois do vídeo, também deixar o seu comentário. Eu vou ler todos os comentários e responder eles também. Meu nome é Romani, eu sou graduado em Psicologia, com pós-graduação em Neurociência e eu trabalho com formações de hipnose transformacional por todo o Brasil. Eu ministro formações todos os meses pelo Brasil, que é um tipo de hipnose que envolve a transformação do ser humano. Eu sei que quem está ouvindo isso pela primeira vez pode se assustar um pouco. Então, o primeiro passo é deixar de forma clara aquela questão, o que realmente é hipnose. E eu vou falar sobre isso e citar passagens bíblicas também, para que fique totalmente claro hipnose e cristianismo, qual a relação dessas coisas e será que você pode ou não, como cristão, praticar hipnose. É você, Satanás. E o primeiro passo para que essa conversa possa avançar de forma saudável é esvaziar a xícara do conhecimento. Sempre que a gente passa, nós deixamos um pouco de nós e levamos um pouco do outro. Só que se a gente está cheio, a gente não consegue levar nada do outro, a gente não consegue beber do chá do conhecimento de outra pessoa. Um dos grandes problemas que eu vejo quando o assunto é hipnose é que já existe aquele senso comum, aquilo que foi disseminado pelo senso comum sobre o que é hipnose, que muitas vezes as pessoas acreditam ter a ver com se submeter a alguém ou estar no controle de outra pessoa. E para isso, compreenda que hipnose não tem nada a ver com estar submetido a alguém ou um processo passivo. Hipnose é um processo ativo, ou seja, é você no controle e não outra pessoa no controle. Nós vamos conversar de forma bem profunda sobre esse assunto. Para começar, vamos citar aqui uma passagem bíblica de Deuteronômio 18, 10, 12. Eu vou ler a passagem aqui para vocês. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Ou seja, Deuteronômio diz e fala sobre práticas de magia, feitiçaria, encantamentos, algum tipo de controle. Isso não tem nada a ver com o conceito de hipnose. É muito comum as pessoas associarem hipnose como se hipnose fosse um processo onde alguém controla a mente de outra pessoa. E isso não acontece no processo de hipnose. E por que eu estou falando isso? Porque eu pratico hipnose e, além disso, eu já realizei intervenções com hipnose com dezenas de milhares de pessoas diferentes. Isso para gerar transformação no ser humano. Ali vem aquela questão, Romani, não, mas hipnose você está submetido sobre o controle de outra pessoa. Isso é o que o senso comum diz. As pessoas que dizem isso geralmente são pessoas que nunca estudaram a fundo hipnose e acabam acreditando naqueles tipos de matéria sensacionalista sobre o assunto. Você está com sono. Geralmente as pessoas que ainda têm esse conceito são pessoas que não participaram de imersões que envolvam hipnose, nunca fizeram um curso a fundo de hipnose, um curso sério sobre o assunto. Compreenda que hipnose tem a ver com ganho do controle da própria mente e não ficar submetido sobre a mente de outra pessoa. Para quem pratica hipnose diariamente, fica cada vez mais claro esse conceito que eu estou dizendo aqui. Então, quebrar essa ideia do senso comum de que hipnose tem a ver com alguém controlar a mente de outra pessoa. Romani, mas eu já vi uma pessoa comer uma cebola e achar que é uma maçã. Compreenda que isso acontece não porque tem alguém controlando a mente de outra pessoa, mas porque o próprio sujeito, o próprio indivíduo que está passando pelo processo de indução hipnótica deseja ter aquela experiência e ele se engaja tanto no processo desejando que aquilo aconteça. Ou seja, não tem a ver com alguém controlar a sua cabeça. Compreenda o processo de hipnose assim. É como se você estivesse dirigindo o carro
e tivesse um hipnotista no banco de trás do carro. Se o hipnotista diz, vire para a direita, vire para a esquerda, vai para frente agora, você está seguindo as sugestões dele não porque ele está te controlando, mas porque você deseja. Compreenda que o hipnotista tem o papel do GPS e o sujeito que está sendo induzido a um novo estado de hipnose é o sujeito que está na frente, comandando e dirigindo o carro. Ele quem tem que se envolver ativamente com o processo. Não é um processo onde alguém ganha o controle da mente de outra pessoa, e sim a própria pessoa ganha mais o controle sobre o seu estado emocional, sobre o que ele deseja para a própria vida. Hipnose não tem nada a ver com adivinhação, feitiçaria, algum tipo de magia. Hipnose tem a ver com comunicação efetiva e o tempo inteiro nós vivemos em algum estado de hipnose. Como assim, Romani? Você já foi hipnotizado dezenas de milhares de vezes durante a sua vida? Como assim? Preste atenção, por exemplo, quando você assiste um filme. Se você está assistindo um filme, em algum momento desse filme você começou a chorar, é porque em algum momento do filme você começou a alterar a sua percepção de realidade através da comunicação. O conceito de hipnose, na versão transformacional, é exatamente esse: utilizar a comunicação para criar ou alterar a realidade. Ou seja, naquele momento que você estava vendo o filme, pode ter acontecido alguma coisa com um dos atores dentro do filme e você se emocionou com aquela cena, porque naquele momento, aquela cena, o que os atores estavam fazendo, se confundiram com a realidade, e por isso você chorou, por isso você se emocionou. Por um momento você não queria questionar se aquilo era real ou não, por um momento você não queria pensar, ah, mas é um ator. Você sabe conscientemente tudo o que está acontecendo. Isso é o que acontece dentro do processo de hipnose. Ninguém dorme em estado de hipnose, ninguém está sendo controlado por outra pessoa no estado de hipnose, ninguém fica com amnésia no estado de hipnose. Na verdade, as pessoas sabem tudo o que está acontecendo. Em praticamente todos os casos, elas vão se lembrar de tudo. Ah, por que você disse praticamente, Romani? Porque mesmo quando você está totalmente consciente, às vezes você se esquece de alguns detalhes, algumas coisas. Se eu te perguntar, por exemplo, o que você comeu há 3 finais de semana atrás, pode ser que você não vai se lembrar com detalhes. Ou seja, não é porque uma pessoa está sendo induzida a um novo estado de hipnose que ela vai perder o controle ou ter algum tipo de amnésia ou que tem alguém entrando na cabeça da pessoa. Isso não tem correlação com hipnose. Hipnose é ganhar o controle sobre si, sobre os seus pensamentos, sobre o que você realmente deseja para a sua vida. Compreenda que você vive em algum estado de hipnose. E o papel do hipnotista, o hipnoterapeuta que trabalha de forma séria para gerar transformação é justamente ajudar uma pessoa a se desenvolver, ganhando o controle sobre o seu estado emocional para ter um novo estado de acordo com aquilo que ele deseja para a própria vida. Por exemplo, hipnose ajuda pessoas com perca de peso, depressão, fobias, controle de vícios, transtorno de pânico, controle de ansiedade e por aí vai. Tem várias questões que a hipnose pode ajudar. Então é um benefício, é poder ganhar o controle dos próprios sentimentos, emoções de forma mais organizada. A hipnose te ajuda a tomar conta do barco da sua vida. A gente não tem controle sobre o vento, sobre a maré, sobre o que vai acontecer lá fora, mas nós podemos ter mais controle sobre como nós vamos reagir, como nós desejamos enxergar o mundo, perceber o mundo. Qual a lente que a gente enxerga esse mundo? Porque através dessa lente nós reagimos. Como assim? Por exemplo, imagine que 2 pessoas bateram um carro. A primeira delas pode sair extremamente estressada e triste e perder a semana por causa daquela batida do carro. E a segunda pessoa pode sair extremamente grata porque saiu viva daquele acidente. Ou seja, hipnose tem a ver com reajustar a forma que você deseja começar a perceber os fatos, não porque tem alguém controlando você, mas porque você está ganhando o controle da sua própria vida e o tempo inteiro você está em algum estado de hipnose. O profissional que trabalha com hipnose para gerar transformação é justamente ajudar a tirar uma pessoa do estado de hipnose que ela está vivendo para colocar em um estado de hipnose mais assertivo que ela deseja viver, fazendo a pessoa ganhar mais o controle sobre si. Inclusive eu vou citar mais algumas passagens bíblicas aqui para ficar cada vez mais claro. Em Romanos, Paulo diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, hipnose é justamente ajudar pessoas a começar a assumir mais o comando de suas próprias vidas. Como assim, Romani? Por exemplo, às vezes uma pessoa deseja comer menos, começar a fazer atividade física para perder peso.
conscientemente, ela sabe o que precisa fazer, só que ela vive num processo de autossabotagem. Então, quando você tem a ajuda de um profissional que trabalha com hipnose transformacional, ele vai te ajudar a ganhar o controle dos seus sentimentos, das suas emoções, para começar a enxergar a atividade física de forma diferente, para começar a enxergar a comida, o alimento de forma diferente. Isso também acontece, por exemplo, com uma pessoa com depressão. Às vezes ela quer ter energia para poder sair da cama, para poder se sentir mais ativa, recuperar aquela vontade de viver, só que conscientemente fica difícil de controlar esses pensamentos. Então, esse é o pecado que habita nela, dentro desse conceito. Ou seja, a hipnose é justamente ajudar a pessoa a ganhar mais o comando desses sentimentos, dessas emoções, é se aproximar de Deus dentro desse conceito. Ah, como assim, Romani, se aproximar de Deus? Eu vou citar mais algumas passagens bíblicas para ficar cada vez mais claro. Em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a hipnose ajuda pessoas a trazer cada vez mais essas coisas boas, a ajustar cada vez mais o que a própria pessoa deseja para a própria vida. Hipnose é comunicação efetiva. Hipnose é utilizar da comunicação para viver a vida que você escolhe viver de forma cada vez mais a se conectar com a sua verdadeira essência, com o melhor que existe em você. Vou citar mais uma passagem em Efésios 4:2-9, diz que não saia mais nada da sua boca que não seja para edificar. Em Coríntios 10:10 diz: não façais como alguns que se lamentam e murmuram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do anjo exterminador. Ou seja, é justamente isso que a hipnose vai ajudar a pessoa a se desenvolver para ser quem ela verdadeiramente é, no melhor de sua essência. Quando nós trabalhamos com hipnose transformacional, é isso que acontece. Então, mais uma vez, hipnose não é estar submetido ao controle de ninguém. Hipnose é ganhar o próprio controle sobre si, utilizando de comunicação efetiva. Lembrando que comunicação, dentro do conceito da hipnose transformacional, trabalha com a comunicação verbal, não verbal, pensamentos também. Ou seja, se os seus pensamentos não estão ajudando você, você precisa mudar o seu estado de hipnose, porque você já está em algum estado de hipnose, para entrar em um estado de hipnose mais efetivo. Se as suas palavras estão destruindo você, você precisa reajustar o que você vem dizendo para entrar em um estado de hipnose mais positivo para a sua vida. Se a sua comunicação não verbal, ou seja, a sua postura, a forma como você está se vestindo, está destruindo você, você precisa reajustar para entrar num novo estado de hipnose. O tempo inteiro você está em algum estado de hipnose. Então não é, o outro vai me hipnotizar. Na verdade, todo o processo de hipnose é uma auto-hipnose. O que o hipnotista faz é ajudar a reajustar de forma mais rápida para que você comece a ganhar o controle, assim como, por exemplo, uma mãe faz com o filho, assim como, por exemplo, um pastor faz na igreja, um padre faz na igreja, um professor faz com o aluno, ou o aluno faz com o professor, ou o fiel faz com o pastor, ou o filho faz com a mãe, quando existe uma comunicação eficaz que gera transformação. Por exemplo, se uma mãe diz para o filho que ele é muito determinado e sempre consegue realizar o que se propõe, pode ser que essa crença entre no nível subconsciente desse menino e ele cresça acreditando nisso de tal forma que ele viva uma vida provando que ele é assim. Ou, por exemplo, se uma mãe diz: nossa, mas esse menino é tão quietinho, que esse menino pode crescer e criar uma timidez, porque houve uma sugestão que foi aceita a nível subconsciente. Ou seja, a hipnose acontece, você não precisa fechar os olhos. Esse é um mito muito grande que as pessoas acabam confundindo e colocando dentro do senso comum, que é preciso fechar os olhos para entrar em hipnose. Hipnose acontece também de olhos abertos. É comunicação efetiva, que muda ou cria um estado, que cria a percepção de realidade. Por exemplo, se você acredita ser uma pessoa tímida, como você se comporta? De forma tímida, e tem um resultado que pessoas tímidas têm. Agora, se você acredita ser uma pessoa que se comunica bem, você acaba se comportando de forma a se comunicar de forma melhor e tendo um resultado congruente. A hipnose é justamente reajustar estados. Se você começa a ter rótulos que dizem para você que você é uma pessoa ansiosa, você acaba criando comportamentos ansiosos. E esses rótulos foram vindo de tudo que você viu, ouviu e sentiu. Isso é o que acontece dentro do processo
processo de hipnose. Na verdade, nós somos hipnotizados todos os dias de nossas vidas pelas outras pessoas, só de estar aqui no mundo. O tempo inteiro nós reagimos às sugestões e nós também criamos sugestões para o mundo. O tempo inteiro nós estamos reagindo à comunicação e utilizando a comunicação para criar ou alterar a realidade. A questão é utilizar isso de forma cada vez mais adequada e com a ajuda de um profissional que trabalhe na área pode facilitar muito o processo. Por exemplo, nos séculos passados, acreditava-se que era errado procurar ajuda de um médico dentro da religião, dentro do cristianismo, acreditava-se que era pecado, porque se você está doente é porque talvez Deus quis assim, então você deveria morrer daquela doença. Só que nós não estamos mais na época da Inquisição, nós não estamos mais naquela época onde não existia o conhecimento, a clareza que temos hoje. Então, por isso é extremamente importante que se você tem alguma doença física, você vai procurar um médico. Se você quebra a perna, você tem que procurar um ortopedista, procurar um médico para te ajudar a consertar aquela perna. Da mesma forma, se você está com alguma fratura emocional, você pode procurar um psicólogo, um hipnoterapeuta, você pode procurar ajuda também dentro da igreja para te ajudar nessas questões. Ou seja, hipnose não é um processo passivo, e sim um processo ativo de ganhar o controle das emoções, os sentimentos. Eu já falei e continuo repetindo para que fique cada vez mais claro para você. Eu vou deixar um vídeo aqui no final para vocês entenderem os benefícios que o processo de hipnose transformacional podem trazer para uma pessoa. Com certeza é importante uma pessoa que deseja se desenvolver emocionalmente, ser um ser humano melhor, procurar um profissional que trabalhe com hipnose transformacional para poder acelerar esse processo e ajudar na transformação de forma positiva. Hipnose, principalmente a hipnose transformacional, é ajudar as pessoas a desenvolverem o máximo de seu potencial, reconhecer os pontos de limitação, reconhecer os pontos fortes e utilizar isso a favor da própria transformação. E compreenda que quando falamos de hipnose, a hipnose nada mais é do que uma ferramenta também, uma técnica também, que é utilizada todo o tempo, durante todos os dias de sua vida. Você vive em vários estados de hipnose, você sai de um estado, entra em outro estado, isso acontece de forma natural. Então, por que não estudar mais sobre isso e utilizar isso cada vez mais a seu favor, ao invés de simplesmente deixar a vida levar de qualquer forma? E assim como uma corda pode ajudar uma pessoa a sair do buraco, você também pode utilizar a hipnose para ajudar uma pessoa a se tornar um ser humano melhor. Assim como um médico cirurgião pode utilizar um bisturi para salvar uma vida, você pode utilizar a hipnose para gerar transformação em uma vida e muitas vezes salvar vidas de pessoas também. Às vezes uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que já tentou de tudo, você pode ajudar essa pessoa. E claramente, você pode também indicar acompanhamento multidisciplinar. Ou seja, nada impede que você continue sendo cristão, que você continue praticando as suas práticas religiosas da forma que você acredita e ainda assim estude hipnose e ainda assim participe de atendimentos que envolvam hipnose, que te transforme em um ser humano melhor. Assim como nada impede você de procurar um médico e continuar sendo cristão, nada impede você de procurar um hipnoterapeuta e continuar sendo cristão da mesma forma. E inclusive o Conselho Federal de Medicina já reconheceu a hipnose como sendo uma ferramenta terapêutica que pode ajudar a desenvolver o ser humano. O Conselho Federal de Psicologia já reconheceu a hipnose como ferramenta terapêutica. O Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Federal de Fisioterapia, a Organização Mundial da Saúde e o próprio Papa Pio XII já reconheceu também a hipnose como sendo uma ferramenta terapêutica. Ou seja, isso não é uma opinião do Romani, isso é algo que é um fato validado pelos principais conselhos das áreas de saúde e pelo próprio Papa, inclusive. A hipnose tem a ver com a comunicação efetiva, a hipnose tem a ver com usar da comunicação para criar ou alterar a realidade, e se você fizer isso de forma adequada, com a ajuda de um profissional, você pode utilizar para transformar a sua vida em seu benefício para se tornar um ser humano melhor. E quando você se torna um ser humano melhor, quando você pode praticar o bem, quando você pode se desenvolver como ser humano, automaticamente também você pode se conectar mais a Deus, você pode aproveitar mais a vida. Para finalizar esse vídeo, vamos terminar com a passagem bíblica que diz, Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, aquilo que está no seu interior se reflete no seu exterior. E por que não cuidar do seu interior? E por que não utilizar o seu interior de forma mais efetiva para você se transformar em um ser humano melhor?
utilizar o melhor que existe dentro da sua essência. E aqui eu vou deixar alguns vídeos de depoimentos de pessoas que já participaram por imersões de hipnose. Se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho, vou deixar o site aqui abaixo. Tem centenas de depoimentos de pessoas com os mais diversos casos que já foram transformadas de forma positiva. Se você tem alguma dúvida ou deseja conhecer mais, você pode deixar também o seu comentário. A nossa equipe pode tirar todas as dúvidas. Eu também quero responder. E pessoal, vamos juntos nos transformar para transformar o mundo em um lugar melhor. Eu acredito verdadeiramente. Quando nós trazemos luz para a nossa própria vida, nós temos condição de iluminar também o caminho das outras pessoas. Quando nós nos transformamos, nós transformamos também quem está à nossa volta. E por isso eu amo tanto a hipnose, por isso nós ministramos formações de hipnose transformacional por todo o Brasil, de forma ética, de forma íntegra, trabalhando com transformação de pessoas para se tornarem seres humanos melhores. Pessoal, grande abraço e vamos juntos transformar esse mundo num lugar melhor. A decisão que eu tomei de mudar de vida, claro que é daqui pra frente, mas você me ajudou. Não tem nem palavras pra descrever. Eu sofri há 3 anos com síndrome do pânico e eu não podia nem pensar na possibilidade de entrar em um elevador. Hoje eu consegui assim de uma forma fantástica, sem tremer, sem coração disparar, sem nada disso. Nessa hipnose a gente teve o objetivo o meu emagrecimento, que eu já tinha tentado de tudo e não estava conseguindo. E de lá pra cá, em apenas 7 dias, eu já emagreci 9 quilos. Se eu não usar isso que eu aprendi nesses 3 dias, é uma ignorância extrema. Então eu vou cobrar isso todo dia para que as ferramentas que eu aprendi aqui eu possa colocar tanto para mim, mas como a minha filha, meus amigos, sem querer ser Deus, mas usando antes e depois. É um marco na minha vida. E eu indico você para vir, que vai mudar a sua vida. Nós entramos aqui de um jeito e saímos de outros. É muita gratidão, muito amor, cada um. Obrigada.